SageDVcast, o podcast jurídico que transforma a realidade da advocacia brasileira. Oi para você que está ouvindo o SageDVcast. Eu sou a Aline Pereira, Customer Marketing do SageDV. Hoje estou aqui para conversar com a Juliana Alice. Se apresenta, por favor, Juliana. Olá, meu nome é Juliana Alice Fernandes Gonçalves, sou advogada em Santa Catarina, sou mestre em Direito pela UFSC, doutoranda em Direito pela Universidade Federal do Paraná, pesquiso Direito e Feminismo. E também com a Carol Vasconcelos, por favor, Carol. Oi, gente, olá para todos, prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou Carol Vasconcelos, eu sou advogada em Recife, eu atuo na área de Direito de Família e Direito Empresarial e eu sou também idealizadora e realizadora de um movimento de ideias sobre inovação e advocacia chamado Advogável Mundo Novo. Sejam muito bem-vindas, então, ao SageDVcast. E, bom, o assunto de hoje, então, como a Juliana ali já falou que ela estuda Direito e Feminismos, então hoje nós vamos falar sobre como é ser mulher no direito. Para isso, eu queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês no direito, e daí a gente entra depois no assunto específico das mulheres no direito e direitos das mulheres. Então, gente, eu tenho 25 anos de advocacia e eu acho que eu consigo dar um panorama de um momento de transição acelerada, né, no mundo, no direito, na vida das pessoas, no comportamento em geral, né, em razão da revolução digital, da revolução 4.0. Então, eu tenho essa alegria de ser testemunha de profundas mudanças na advocacia. A minha história com o direito é que eu comecei muito cedo, eu me tornei sócia de um escritório de advocacia com 26 anos, de um grande escritório daqui, num modelo muito conservador, muito tradicional, e eu vivi muito de perto essa advocacia conservadora, essa advocacia predominantemente masculina, né? E promovi tanto uma transformação na minha própria advocacia ao longo desses 25 anos, como eu percebo também que esse cenário sofreu mudanças, graças a Deus sofreu mudanças, e mudanças que refletem também num melhor acesso, numa abertura de espaço bem maior para as mulheres na advocacia. Então, ao longo desses 25 anos, eu pude viver a advocacia conservadora, a advocacia tradicional, a advocacia masculina, né, onde todas as firmas, escritórios, grandes escritórios têm nomes de homens, são chefiados por homens, e as oportunidades para mulheres, elas sempre foram oportunidades de advogadas associadas, advogadas contratadas. Dificilmente você via nessas grandes firmas, como eu acho que dificilmente ainda vê, mulheres sócias de grandes firmas, de grandes escritórios de advocacia. Mas eu acho que a revolução digital, né, a revolução 4.0, 5.0, ela permitiu, por meio da tecnologia, que o acesso da mulher à advocacia e à gestão de sua própria carreira fosse algo possível, né? Porque essas mulheres passaram a não depender mais de grandes escritórios, dessas estruturas mais fechadas para a ascensão profissional de uma mulher, e passassem a ser donas de suas próprias carreiras, de suas próprias firmas, de suas próprias sociedades unipessoais de advogados. Então, eu acho que a tecnologia promoveu tanto a digitalização dos processos, como também os programas e os softwares que permitem que haja um controle de gestão dessa advocacia. Então, eu consegui viver esses dois modelos. Hoje eu tenho um escritório 100% digital, e eu percebo claramente que abriu esse espaço, né, em razão de um fato de impacto histórico no mundo inteiro, que é essa revolução digital. A minha trajetória é um pouco diferente. Eu gosto de falar que ela foi marcada e desenhada a partir de uma experiência que eu tive na graduação. Eu me graduei em 2015, então não faz tanto tempo assim. Mas na metade do curso eu tive a oportunidade de participar de um projeto de extensão. Este projeto é intitulado Projeto Amora, Capacitando Mulheres em Direitos Humanos. Ele foi e é coordenado pela professora Mônica Ovinsky, e neste projeto nós trabalhamos com mulheres de bairros, comunidades vulneráveis da cidade e da universidade,
capacitando-as em direitos humanos das mulheres. Então, a partir desta experiência, eu tive contato com a temática de direitos das mulheres, com a temática de estudos de gênero e feministas, e foi a partir disto que eu decidi ingressar na vida acadêmica, que é onde eu atuo, né? Que é na área acadêmica. Então, a partir disso, ingressei no mestrado na UFSC e continuei essa trajetória de pesquisas e estudos com relação aos direitos das mulheres, estudos de gênero, feministas, e continuo agora no doutorado também. E durante essa trajetória de vocês, quais as dificuldades que vocês sentiram? Porque a gente sabe que tem dificuldades por ser mulheres, assim, por serem mulheres. Muitas dificuldades. A gente está aqui falando exatamente, o tema é Mulheres na Advocacia, porque março é o mês da mulher, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e essa data internacional, ela tem como origem uma luta por melhores oportunidades e condições no mercado de trabalho. Então, uma luta que já clamava por igualdade no mercado de trabalho. E eu acho que hoje a luta é a mesma, né? Eu acho que hoje mudanças substanciais aconteceram ao longo dessa caminhada. Isso é uma luta do século passado, né? Tivemos diversos fatores que fazem com que as mulheres tenham bem mais portas abertas, como eu falei agora há pouco, melhores oportunidades, amparo legal. Porém, a desigualdade ela ainda existe. Então, o reflexo dessas conquistas, efetivamente na vida de todo mundo aqui no dia a dia, leva um tempo para reverberar e para se tornar, ou talvez nunca se torne. Mas fato é que, a despeito das melhoras todas, das conquistas, a gente ainda tem. E eu acho que eu listaria assim, a primeira grande dificuldade é que a gente tem um mercado no direito, é um meio masculino, né? Como a tecnologia também é um meio masculino e a gente ouve muitas mulheres falando que não se sentem competitivas à altura dos homens, né? Elas não conseguem ingressar, não conseguem romper essa barreira. O futebol é um meio masculino, então algumas carreiras elas são muito mais masculinas e de domínio masculino do que outras. Mas essencialmente o direito, isso que eu falei agora há pouco, né? Os grandes escritórios, na advocacia em si, a gente ainda vê que são escritórios cujo nome é o nome de um homem, a pessoa relacionada àquele escritório é um homem, e essas são as grandes firmas, essa é a advocacia, o exercício da advocacia sempre teve muitas dificuldades, muitos obstáculos, né? Uma mulher fazer uma sustentação oral, uma mulher despachar, uma mulher no dia a dia lidando com o cliente, o assédio moral, o assédio sexual, esse comportamento masculino que é tratar a mulher como um objeto de desejo e nunca olhar a capacidade da mulher, diminuir as suas capacidades. Eu sei que essa desigualdade é algo que a gente nunca conseguiram nem comprovar cientificamente qual a origem disso, né? Então, a desigualdade de gênero, eu gosto de citar sempre o Harari no Sapiens, ele fala que não há um consenso com relação a isso, tem corrente que fala que era força física, ele não concorda, tem corrente que fala que é pela preservação da espécie, mas fato é que a mulher sempre, né, sofreu essa discriminação, sempre foi subjugada, sempre foi diminuída, e isso no mercado de trabalho, a grande revolução que deu origem ao 8 de março era que exatamente nas fábricas, as mulheres elas tinham uma condição totalmente desigual do que os homens no mercado de trabalho. Eu acho que ainda na advocacia isso é muito forte, né? É um meio conservador. Então, no nosso dia a dia, não conseguir ver ascensão na carreira, dentro dos escritórios. Eu acho que no serviço público isso é até mais viável, talvez no meio acadêmico, né? A Juliana vai poder trazer esse elemento aí para a gente, mas na iniciativa privada, nos escritórios de advocacia de maneira geral, eles ainda são muito masculinos. Como eu falei, a digitalização dos processos, a tecnologia, eu acho que abre uma porta importante e uma oportunidade para que as mulheres consigam passar ao largo desses grandes escritórios e conseguir fazer a gestão de suas carreiras de maneira independente.
mas ainda existe bastante preconceito, a capacidade das mulheres ainda é subestimada, e o preconceito, o assédio, tudo isso ainda existe, né? Infelizmente, são obstáculos que ainda vivemos no mercado de trabalho. Enquanto a minha colega foi falando, eu fui pensando em várias questões que provavelmente não vou conseguir dar conta aqui agora, mas vou começar por algo. Eu vejo que quando a gente fala sobre essa temática de mulheres no direito ou direitos das mulheres e tentamos falar sobre as dificuldades, nós temos algumas situações, vou citar duas. Uma delas é que a gente precisa analisar e reconhecer o cenário das mulheres na área do direito, ou seja, das profissionais da área do direito, nas carreiras jurídicas tradicionais ou não, mas que envolvem o direito, as dificuldades que nós enfrentamos nessa área. E aí nós temos uma segunda situação, que é como o direito, como um instrumento de poder, atravessa todas as mulheres, nós todas, sendo da área do direito ou não. Então nós temos as mulheres no direito e nós temos os direitos das mulheres, que são questões diferenciadas, mas que de certa forma podem estar conectadas. Então nós temos dificuldades nas carreiras jurídicas, porque o curso de direito no Brasil, ele surge como um curso masculino, né? Ele é construído para os homens, tanto que durante muito tempo apenas homens cursavam o direito aqui em nosso país, né? E depois de muito tempo que as mulheres ingressaram, depois de muito tempo que as mulheres exerceram as profissões para as quais estudaram, né? Então essas são as dificuldades, e são dificuldades que vêm de séculos, né? Assim como as dificuldades que nós todas mulheres enfrentamos aqui no Brasil, tendo em vista os nossos direitos ou a falta de direitos. Eu vejo que é possível a gente afirmar que as últimas décadas, as últimas 3, 4 décadas no país, foram as que mais produziram direitos, legislações com relação aos direitos das mulheres. Isso tem a ver com o próprio desenvolvimento a nível internacional de direitos, tendo em vista os acontecimentos internacionais, como os órgãos internacionais se organizaram e afetaram a esfera doméstica, e os direitos das mulheres, então, foram legislados, né? Mas eu vejo também que, para citar algumas das dificuldades, é que apesar da cristalização de direitos, a materialização desses direitos é muito difícil de ser realizada, né? De ser, por fim, materializada. O que eu quero dizer com isso? Que, apesar de nós termos legislações, e não são poucas, nós temos legislações que dizem respeito aos direitos das mulheres, a materialidade não permite que todas as mulheres acessem esses direitos. Daí nós temos que observar não só a questão de gênero, mas a questão de classe social, a questão de raça, a questão da sexualidade, dentre outros fatores. Então eu vejo que nós, enquanto mulheres profissionais da área do direito, enfrentamos dificuldades que são específicas por estarmos inseridas nessa área, e no geral, nós, mulheres brasileiras, enfrentamos determinadas dificuldades pelo contexto da nossa região, pelo contexto histórico do nosso país, e porque algumas de nós carregam alguns fatores que outras não. Então, por isso que existem desigualdades dentro da própria desigualdade com relação ao gênero. E você falou bastante dos direitos, né? Que nas últimas décadas tivemos novos direitos, né, das mulheres. Mas eu queria perguntar para vocês uma coisa que daí agora foge um pouco do direito das mulheres no direito especificamente, vai mais para esse âmbito de todas as mulheres, né? Mas que é a tripla jornada, né? Hoje a gente tem legislações trabalhistas, mas não se pensa muito ainda sobre a jornada da mulher quando ela sai, né, do trabalho CLT ou PJ, enfim, que ela exerce e volta para casa e ela tem mais muito trabalho, né? E aí eu queria que vocês, do ponto de vista jurídico, o que vocês acham que poderia ser feito de repente nas legislações trabalhistas ou alguma outra iniciativa
que reduza, né, nesse momento, como uma medida mais paliativa, óbvio, que reduza esse cansaço, né? Eu pergunto isso porque há uns dias atrás eu estava ouvindo um podcast que eu gosto bastante, que é o da Óbvios, e elas falaram sobre isso, sobre a tripla jornada da mulher e como nós estamos cansadas, né? E aí eu queria que vocês falassem do ponto de vista de vocês sobre isso. Pois é, eu nem consigo, não sou capaz aqui de dar uma opinião com relação aos direitos trabalhistas, né? Muito se discute com relação ao aumento do tempo da licença maternidade, né? Que lá fora, nos países mais desenvolvidos, tem licença maternidade que dura bastante tempo e muito bem remunerada e permite a mulher passar mais tempo naquele período crítico em que as crianças estão recém-nascidas e precisam muito da mãe. Com relação à jornada em si, né, é inegável que a mulher acumula essas funções e que, ao final de uma jornada de trabalho igual a de qualquer homem, ela ainda chega em casa e acumula. Como eu falei, com relação aos direitos trabalhistas, eu não sei que reformas poderiam ser eficazes nesse sentido, mas como advogada de família, eu posso falar que uma mudança cultural talvez amenizasse essa jornada. O que eu ainda vejo, né, nos conflitos familiares, embora eu possa também posso dizer que sou testemunha de mudanças muito, muito positivas na estrutura da família, nessa estrutura machista, em que a mulher tem que cuidar da casa, dos filhos, e o cara é o provedor. Quando a mulher entra no mercado de trabalho, ela passa a ser provedora igual, e se o pai das crianças ele não tem uma forma de contribuir também com igualdade, essa jornada fica excessivamente pesada para a mulher, como sempre foi. Então, eu ainda percebo que essa estrutura é uma estrutura que vigora, né? As mulheres no Brasil, sobretudo no Brasil, acho que, como Juliana falou aí, uma questão, existem mudanças em razão de cada região, de cada país. Eu acho que eu preciso até escutar a Juliana com relação à violência doméstica mais na frente. Eu acho que a violência doméstica é quase uma unanimidade no mundo, infelizmente. É um dado estatístico ruim para o mundo quase que inteiro. Mas a questão da colaboração do pai, do marido, do companheiro em casa é muito forte na cultura brasileira ainda, esse machismo, né, estrutural, em que a mulher tem que ser a dona de casa e o homem não. Então, eu não sei se a legislação trabalhista é capaz de tornar essa situação menos desigual, né? Mas certamente uma mudança de costumes e no comportamento, e talvez as decisões nos processos de família sejam capazes de promover uma mudança nesse comportamento, né? Eu hoje vejo homens mais jovens, coisa que no início da minha advocacia eu não via, por exemplo, de ver direito à convivência familiar num casal separado. A briga girava em torno de que havia o direito de visita, que até a nomenclatura modificou, né, porque de fato era uma visita, a criança ia para a casa do pai no final de semana alternado, dormia uma noite, em geral o pai até deixava com a mãe dele, vamos dizer, com a avó paterna. E hoje eu vejo pessoas, homens, que querem ter a convivência com os filhos de maneira colaborativa, né? O direito de convivência não é apenas você dormir com o filho e usufruir um fim de semana, é você ter também oportunidade de educar, de buscar na escola, de levar na escola, de discutir, de ir ao médico, de falar sobre, de ver o crescimento, de acompanhar a evolução dessa criança. E isso é uma mudança comportamental que eu acho que tem reflexos nesse resultado final aí de sobrecarga para a mulher. Ainda é algo que se busca, mas é uma mudança que eu já percebo, muito sutil, mas o formato aqui no Brasil ainda dessas famílias e dessas rotinas, desse comportamento de pai, mãe e criança, ainda é muito, muito machista, né, e muito desigual. Eu concordo e digo que o direito, ele não dá resposta para tudo. Ele não é a resposta para tudo, né? Então, existem algumas questões que passam por fora do direito e que a solução, entre aspas, para essas questões não está no direito, né? Então, eu vejo que trata-se da possibilidade de reeducação social, né? Então, quando se fala em alternativas para combater essa dupla, tripla jornada que a mulher exerce, eu vejo que passa pela reeducação social mesmo. E eu vejo que a discussão feminista, ou a discussão dos estudos de gênero, de mulheres, sobre os direitos das mulheres, vem de muito tempo.
vem de muito tempo, né? Só que eu vejo que ganhou mais espaço aqui no nosso país nos últimos anos. E a partir deste espaço que não foi dado, foi conquistado, né? Que foi conquistado com muita atuação dos grupos e movimentos de mulheres, há uma maior conscientização e há um desconforto também, né? A gente tem uma ação e uma reação social para essas ideias, que são ideias e concepções que apresentam outras alternativas, outras possibilidades, né? E apesar de que a luta feminista ou a luta das mulheres vem de muito tempo, o espaço que a gente tem agora é maior, considerando a linha temporal, né? Considerando a história, principalmente aqui no nosso país, aqui no Brasil. Então eu vejo que passa por essa reeducação social e passa também pela aplicação, pela estruturação de políticas públicas do Estado, né? O Estado pode estruturar e fornecer políticas públicas que agreguem, que façam com que os grupos familiares que são variados, apesar de que há um discurso de que existe um modelo de família, existem diversos tipos de famílias, né? Pensar políticas públicas que abracem esses diversos tipos de famílias e que façam com que, a partir de atos e políticas públicas que discriminem, mas uma discriminação positiva, faça com que essas famílias e, portanto, as mulheres dessas famílias tenham uma vivência diferenciada e que essa realidade que a gente sabe que existe seja modificada. Sim. Ainda falando um pouquinho desse assunto, mais voltado para o direito de família, tem uma questão que eu sei que também é cultural, mas eu acho legal por estarmos falando da vida das mulheres, né? Eu acho legal a gente discutir também que é a questão da maternidade e da não maternidade. A Carol citou a questão da licença maternidade, né, no ambiente de trabalho, mas a gente vê hoje tem muito preconceito, tanto em relação às mulheres que têm filhos, quanto em relação às mulheres que não querem ter filhos, né? E aí, eu queria que vocês falassem realmente uma opinião, assim, pessoal sobre esse assunto. Pois é, eu já fiz essa reflexão, assim, essa imposição do casamento, essa imposição da maternidade, tal qual todos esses outros fatores, isso é muito arraigado, gente. Isso é culturalmente. O casamento, ele sempre foi algo relacionado ao patrimônio, né? Então, eram casamentos, vamos voltar isso para a Idade Antiga, da Idade Média, Idade Moderna, sempre foram casamentos. O casamento sempre foi uma maneira de garantir a sobrevivência da mulher, né? Já que a gente não sabe exatamente a origem dessa posição diminuída, né? Eu acho que ao longo da história poucas foram as sociedades matriarcais, a maioria patriarcal, e o casamento era a única maneira da mulher ter a manutenção da sua sobrevivência, do seu patrimônio, de uma condição melhor de vida. Então, eu acho que isso talvez explique um pouco a imposição dessa maternidade, né, da opção pela maternidade, e isso também explica um pouco como é difícil a opção pela não maternidade. Com relação à opção, por quê, né? Porque exatamente a mulher é obrigada praticamente o sucesso, né, patrimonial de uma mulher durante muitos e muitos séculos foi o sucesso de um bom casamento, e esse casamento tinha que acontecer para procriar, para garantir a perpetuação daquele clã, daquela família. Isso é muito forte, porque isso termina virando um papel fundamental da mulher na sociedade, né? E quando alguma coisa sai dessa linha, gera um desequilíbrio. Alguma coisa eu posso citar, o mercado de trabalho para as mulheres, né? Porque quando as mulheres passaram a ingressar no mercado de trabalho, e como disse Juliana, isso é um fenômeno recente, a gente está falando de conquistas e de fenômenos do século passado, de 50 anos atrás, de 70 anos atrás, e esse ingresso da mulher no mercado de trabalho faz com que ela passe a
não ser mais apenas a procriadora, ela passa a ser a provedora de uma família também. Isso gera um desequilíbrio, então por isso que é tão difícil. A mulher terminou, o resultado disso foi esse acúmulo de jornadas, acúmulo de funções, porque para dissolver esse machismo e fazer com que o homem entre também igualmente nas tarefas e nas funções familiares, tal qual a mulher entrou no mercado de trabalho, isso é um processo lento. E, da mesma forma, essa cobrança social para que a mulher cumpra esse papel é uma cobrança que tolhe bastante a opção da mulher também de não querer ter filhos. Então, essa pressão existe para os dois lados. Para as que optam por ter filhos, elas ficam sobrecarregadas, né? E as que optam por não ter filhos, elas são socialmente muito cobradas. Então, esses dois ainda são desafios, né, da mulher, falando em mulher e mercado de trabalho, mulher e funções familiares e o papel dela também social. É uma cobrança muito forte e é muito difícil. Eu acho que as duas opções são difíceis de qualquer jeito, né? A mulher sofre quando ela trabalha muito ou quando trabalha em pé de igualdade com o homem e precisa disso e acumula suas funções como mãe, como dona de casa, como mulher. E quando ela opta por não ser mãe, ela sofre uma cobrança social muito forte. Então termina sendo uma decisão bastante desafiadora para a mulher também. Esses temas que nós estamos trabalhando agora, né, me faz pensar que tem muita relação com o desenvolvimento do espaço, do domínio público e do espaço privado. E daí, novamente, nós estamos aqui falando de contexto, né? Como que se deu essa construção dessa ideia de espaço público e quem durante muito tempo estava nesse espaço público? Eram os homens, né? Enquanto que as mulheres, e aqui eu já vou fazer um recorte, mas enquanto que as mulheres estavam no espaço privado. E daí cada espaço ele tem suas características próprias e faz com que um sujeito ou a sujeita tenha as suas atividades que podem ser exploradas ou não. Então, quando a gente fala de espaço público, privado, ou quando a gente fala de organização familiar, a gente tem que pensar que a nossa ideia de organização familiar, ela vem de uma construção, essa ideia de espaço público e privado, e então a organização vem disso, né? A organização familiar. E eu acho que é importante a gente destacar que alguns pontos, né? O primeiro ponto é que existe o contexto das mulheres brancas no Brasil e das mulheres negras. Então, quando as mulheres brancas estavam saindo para o mercado de trabalho, as mulheres negras já estavam no mercado de trabalho em condições precarizadas, né? Porque nós temos uma mancha em nosso passado que é a escravidão, e ela deixou consequências, deixa até hoje. Então, enquanto as mulheres brancas saíam para o mercado de trabalho como um direito, né, conquistado, as mulheres negras já estavam atuando em trabalhos precarizados. Outro ponto que eu acho que merece destaque é que com o tempo, as legislações elas sofrem modificações, né? E que o direito, a lei, geralmente está atrás do desenvolvimento social, né? Está tentando buscar acompanhar o desenvolvimento social. Então, por exemplo, o Código Civil de 1916 é completamente diferente do Código Civil de 2002, no que diz respeito aos direitos de família e o direito das mulheres no cenário familiar. Só para citar um exemplo, para o Código Civil de 1916, a mulher casada precisava de autorização do marido para trabalhar, né? E por que houve essa modificação? Bom, nós temos lutas feministas. Nós tivemos, nesse meio tempo, o direito ao voto feminino, o Estatuto da Mulher Casada, né? Nós tivemos as mobilizações sociais da década de 80, pós-ditadura militar. Essas mobilizações resultaram na Constituição Federal de 88, que trouxe uma nova concepção de família, e aí depois de um tempo foi empregada através do Código Civil de 2002. Então, existe uma linha temporal que deve ser observada, né? Então, tudo isso para falar sobre maternidade. Por quê? Porque hoje nós discutimos, e não hoje, já se discutia antes também, só que hoje, com um espaço maior, nós discutimos outras possibilidades, como a possibilidade de não ser mãe, de não exercer a maternidade. Eu vejo que isso é resultado direto de várias
dos movimentos sociais de mulheres, das teorias feministas, que é importante destacar, não existe uma teoria feminista, existem várias teorias feministas, que sim, têm práticas políticas feministas em comum. E, por exemplo, fala-se muito na teoria do cuidado. Como é importante a sociedade reconhecer o cuidado e o trabalho de mulheres em casa, né? No âmbito familiar, trabalho do cuidado, trabalho da limpeza. E daí, quando você questionou, né, quais alternativas legislativas nós podemos pensar para as mulheres, né, no que diz respeito a direitos trabalhistas, por exemplo. Algumas teóricas feministas falam numa compensação financeira para mulheres que trabalham em casa, porque afinal o Estado moderno, como nós o conhecemos, ele se mantém porque existem mulheres no âmbito privado cuidando, fazendo trabalhos que são invisíveis, ou que são invisibilizados, né? Que é o trabalho de cuidado com crianças, com pessoas com deficiência, com pessoas idosas e o trabalho de limpeza. Então, eu acho que é importante destacar que isso está sendo discutido, né? E que existem possibilidades e que estão sendo apresentadas alternativas nesse sentido. Sim. Vocês duas, na verdade, falaram de coisas que me remeteram a duas coisas que eu vi recentemente, eu queria puxar, que é em relação à pandemia. Eu estava lendo que reduziu, o número de mulheres empregadas reduziu durante a pandemia. E também muito por conta da questão da maternidade, enfim. Eu não vou saber dizer certinho, porque eu não lembro dados, assim, né? Mas, basicamente, a notícia falava sobre isso. E aí, entrando de novo no âmbito trabalhista, né? Existe alguma lei que possa dizer que isso seja um tipo de discriminação, de preconceito em relação à não contratação de mulheres por conta de filhos, por exemplo? A não contratação de mulheres declaradamente em razão dela ter filhos, sim. É discriminação. A opção de muitas mulheres, agora na pandemia, se isso foi talvez revelado com mais... Talvez elas tiveram maior clareza de que aquela jornada insana não estava funcionando para elas. Algumas repensaram, acho que felizmente pudessem repensar, né? Porque a grande maioria não pode. A grande maioria não tem essa opção. Mas, com relação ao trabalho, eu vou mais uma vez trazer para a minha esfera do direito de família, da esfera civil e direito de família, as próprias decisões judiciais ao longo desses anos, assim, se a gente parar, vou só dar um parênteses aqui, se a gente parar para pensar que ingresso de mulher, como eu falei, ingresso das mulheres no mercado de trabalho trouxeram um desejo de igualdade profissional, mas socialmente isso não aconteceu. Mas é tudo muito recente, se parar para pensar que a pílula anticoncepcional é de 1960, né, da década de 60. Então, essa opção por não ter filhos, a opção por talvez ingressar no mercado de trabalho com mais força, após o controle de natalidade, que foi uma forma de empoderamento, tal qual o voto, que também é do início do século XX, é tudo muito recente. E eu posso falar que nas decisões de família, essa questão nos divórcios, da mulher, vamos falar em pensão alimentícia para a mulher, tudo isso muda muito e eu acho que as pessoas vão repensando esses conceitos. Então, eu me lembro de a princípio, lá atrás, a mulher, aquela esposa de muitos, muitos anos, que dedicou toda a sua vida para a criação de filhos e cuidar da casa. Então, os casamentos desfeitos, 20 anos, 30 anos atrás, havia essa pensão alimentícia vitalícia que o ex-marido pagava a ex-mulher, porque ela estava totalmente fora do mercado de trabalho. E também é impossível, depois de uma determinada idade, uma mulher que nunca trabalhou, ingressar no mercado de trabalho é algo realmente muito difícil. Transpor uma barreira realmente muito grande. Ao longo desses anos, eu percebi que houve um segundo movimento, que foi um movimento de se for jovem, tiver capacidade trabalhar, não tem que dar pensão para as mulheres, pensão só para os filhos. E agora eu vejo um outro movimento, num tom mais suave, que é o movimento de que, se a mulher fez essa opção por cuidar dos filhos, se dedicar
filhos, marido, embora num divórcio ela ainda seja jovem com capacidade de trabalho, mas se ela está fora do mercado de trabalho, em geral os juízes dão um prazo para que ela se recoloque. Então, são movimentos, as decisões judiciais, elas terminam sendo reflexo daquilo que acontece na prática, no dia a dia das pessoas, reflexo do comportamento. E eu percebo, isso não deixa de ser uma forma de reconhecer que esse trabalho e esse cuidado, como a Juliana colocou aí, ele, de certa forma, ele tem que ser compreendido, né? Então, foram dois movimentos muito radicais, né? Aquele que ficou lá atrás, em que a mulher passava a receber pensão sempre porque não trabalhava nunca mais. Ainda existem pessoas que divórcios lá de trás, que as mulheres ainda recebem essa pensão. Eu conheço pessoas, eu ainda convivo com pessoas dessa geração. Depois veio um segundo movimento em que não tem que remunerar ninguém, não tem que pagar pensão alimentícia, não existe alimento para essa mulher jovem, vai entrar. Como é que Depois eles perceberam que não tem como essa mulher que divorcia hoje e passou 5, 6, 10 anos sem trabalhar, amanhã não vai ter vaga para ela no mercado de trabalho. Então, essa mudança no pensamento e nas decisões judiciais, elas terminam acompanhando o nosso comportamento e o nosso pensamento. Então, talvez haja, sim, uma tendência a que seja remunerada essa função doméstica, essa função de cuidar dos filhos, esse cuidar passe a ser uma função repensada, né? E isso reflita nas decisões judiciais, isso reflita no comportamento da gente como um reflexo de mudanças mesmo. Eu acho que um ponto a ser destacado quando a gente fala sobre pandemia e trabalho é que os direitos trabalhistas no país têm sofrido ataques muito severos nos últimos anos. E estes ataques aos direitos trabalhistas e previdenciários, eles atingem a classe trabalhadora, né? E dentro da classe trabalhadora nós temos os outros grupos sociais. Como eu falei anteriormente, dependendo do seu gênero, da sua raça, da sua sexualidade e daí por diante, podem sofrer mais ou menos com esses ataques. Então, são ataques dentro dos ataques. Aí veio a pandemia, que é um acontecimento que desestruturou a todas e a todos de diversas formas. E aí fica muito visível quem são as pessoas, quem são as sujeitas ou os sujeitos que sofrem mais diante de acontecimentos imprevisíveis, entre aspas, né? Porque essa série de ataques vem acontecendo desde antes da pandemia, ataques aos direitos trabalhistas e previdenciários. E agora a gente tem esse contexto que é nos apresentado de forma devastadora, né, em diversos sentidos, e nós vemos de forma mais explícita como alguns grupos são mais atingidos. Então, eu sei de que pesquisa você está falando, Aline, eu li, e fica ali evidente que as mulheres negras são as mais atingidas, né, pelo desemprego, tendo em vista a pandemia. Então, esses fatores de gênero, raça, classe e sexualidade, eu sei que algumas pessoas não gostam desse tipo de abordagem, mas é o que a realidade nos mostra todos os dias. Né? O que a realidade nos mostra todos os dias. Então, além dos ataques aos direitos trabalhistas e previdenciários, nós tivemos a pandemia, nós temos uma administração questionável, e isso atinge os grupos considerados minorias sociais, por conta da desigualdade social e desigualdade econômica. O nosso país é desigual em termos de economia, em termos de cultura, né? Então, estes são pontos que ficam explícitos, ainda mais explícitos, porque pode ser que algumas pessoas não queiram ver, mas está aí para a gente observar todos os dias, ficam ainda mais explícitos em momentos como estes em que vivemos. Agora, para voltar um pouquinho para mercado, mas para a experiência pessoal de vocês, eu coloquei ali no roteiro, inclusive, de novo, por conta do podcast da Óbvios, e daí já entrando também na atuação no direito, né? A síndrome da impostora, inclusive, está sendo chamada de síndrome da impostora porque a gente percebe que mais mulheres sofrem com isso, né?
E aí eu queria saber da experiência pessoal de vocês. Vocês já se sentiram dessa forma, menos por conta de serem mulheres? A questão também de pedir um salário menor, enquanto homens fazendo a mesma coisa estão pedindo salários no mesmo num nível maior, né? Fazendo a mesma função. Então, da experiência pessoal de vocês, e daí depois, se vocês já quiserem entrar nas dificuldades das mulheres dentro do direito mesmo, pra gente fechar, porque também já tá acabando o tempo aqui. Eu acho que vale a pena até a gente traduzir aqui a síndrome do impostor, da impostora. Em geral, é quando você não atribui o seu próprio sucesso aos seus atos, né? Estou esclarecendo para quem está ouvindo, né? Pode ser que tenha alguém que não saiba. Então, praticamente, eu sei que um bom percentual das pessoas que atingem o sucesso, acho que 70%, eu não vou arriscar falar a estatística aqui, mas é um percentual bem alto, essas pessoas sempre se questionam em dado momento se esse sucesso realmente se atribui a elas ou se foi um golpe de sorte da vida, e isso é um pensamento recorrente dentre as pessoas que são consideradas de sucesso. Mas uma boa parte, realmente, Aline, das pessoas que têm que sofrem a síndrome do impostor, a maior parte dessas pessoas são mulheres. E, claro, eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente aqui, nós três que estamos falando, provavelmente todo mundo tem na sua vivência, né, na sua carreira, esse sentimento já passou em algum dado momento pela vida de todas as mulheres. A gente é sempre subestimada. A gente é sempre, ainda hoje, sempre desvalorizada. A gente é sempre limitada na ascensão da carreira, né? Juliana traz aqui sempre a questão da desigualdade, além da desigualdade de gênero, a desigualdade racial, porque realmente são dois degraus, dois patamares, e que formam dois abismos, realmente. São obstáculos muito, muito difíceis, se a mulher já tem uma dificuldade enorme no mercado de trabalho, e fatalmente tudo que atribuem, quando você obtém sucesso, a começar pelos demais. Quantas vezes você escuta as pessoas dizendo, mas é porque é bonita, é porque casou com o dono da empresa, é porque sempre tem essa visão, né, que subestima a capacidade de uma mulher. E pior ainda, realmente, em razão da desigualdade racial, as mulheres negras. Eu fiz uma live sobre as mulheres e a advocacia há alguns meses, já faz tempo. E eu lembro que a gente foi tentar pesquisar, né? Eu e minha colega, a gente fez essa live, a gente foi dar uma olhadinha quantas CEOs de grandes empresas negras havia na atualidade. Gente, é muito difícil. E se você ampliar a pesquisa e não falar de desigualdade racial e simplesmente só na de gênero, você também não vai encontrar CEOs ou donos de escritório, ou chefes de departamento, ou gerentes, ou líderes femininas, porque esse caminho é árduo, né? Esse caminho é muito complicado para uma mulher. E é natural que, em razão desses obstáculos, sempre haja essa sensação, né, de que foi golpe de sorte da vida, porque isso é o pensamento que, em geral, a sociedade impõe para a mulher. Então, sim, eu acho que síndrome da impostora é muito comum. Eu acho que todo mundo tem um episódio para contar na vida. Eu sempre enxerguei esses obstáculos, eles sempre foram muito claros para mim, né? Tanto quanto você... Eu comecei muito nova na advocacia, então uma jovem mulher vai fazer uma sustentação oral, uma audiência, você sempre é subestimada num primeiro momento, a menos que você dali em diante você se imponha, ou se você mostre que você tem conhecimento sobre a matéria, mas num primeiro momento você é sempre subestimada. Dentro da carreira de um escritório, como eu falei, as grandes firmas são sempre pertencentes a homens, são sempre os sócios, né? Eu me tornei sócia muito jovem, mas eu sei que é assim, né? É uma exceção. E o próprio, essa ascensão, essa carreira, essa jornada de uma mulher dentro do mercado de trabalho para ascensão é muito difícil, é muito difícil. Esse sucesso realmente fica parecendo que é sempre um golpe de sorte, e na opinião geral machista das pessoas, eu acho que no Brasil, muito pior. Então, eu acho que a síndrome da impostora é produto desse comportamento, desse machismo mesmo, estrutural, dessa desigualdade
que a gente vive e termina que as mulheres se sentem sempre menos capazes, menos competentes, né? Menos talentosas que os homens. É muito triste isso, mas é verdade. Sobre a síndrome da impostora ou do impostor, eu proponho a seguinte reflexão. Se durante todo esse tempo disseram para os grupos considerados minoritários que eles não pertencem a determinados espaços, a determinados lugares, quando estes grupos chegam a estes espaços, a estes lugares, eu acho que essa síndrome reflete isso que foi dito por diversas vezes por tanto tempo, e de diversas formas, né? Não estou dizendo aqui que a pessoa chegou no meu ouvido e disse você não pertence a esse lugar, mas é uma questão estrutural, uma questão simbólica e secular, né? Então, quando estes grupos acessam determinados espaços que não foram projetados para eles, eu acho que reflete na síndrome da impostora ou do impostor. Com relação ao outro ponto, quando eu recebi o convite, e eu gostaria já de agradecer a ti, Aline, e a Atena também, que formalizaram o convite para a gente dialogar aqui neste espaço, eu lembrei de uma pesquisa de 2 advogadas, acadêmicas, pesquisadoras, que eu apresentei em determinado momento para alunas e alunos. É uma pesquisa de 2016, de lá para cá muita coisa mudou, mas eu acho que faz sentido trazer alguns dados aqui para as pessoas que não têm contato com os temas que a gente está trabalhando hoje, tenham uma noção, né, de como isso se apresenta. Então, as advogadas e pesquisadoras são Ana Carolina Venturini e Gabriela Lima Ranenzoni. Repito que a pesquisa foi publicada, essa pesquisa que elas fizeram em 2016, e elas usaram dados do IBGE, censo 2010, né, a gente está em 2021, relatórios de levantamento estatístico do Censo Racial de membros e servidores do MP de São Paulo, do Portal Brasil e do CNJ. Então, eu vou passar rapidamente por esses dados aqui, e de forma bem introdutória mesmo, para as pessoas refletirem sobre eles. Elas trouxeram os dados sobre o MPF, Ministério Público Federal, encontraram 318 mulheres e 767 homens. Então, as mulheres representavam menos de 30% daquele quadro de profissionais. Com relação à magistratura, 35,9% dos membros são mulheres. Este percentual ele diminui ainda mais nos altos cargos do Poder Judiciário. Nós temos o estágio inicial da carreira como juíza substituta, que compõe 42,8% de mulheres. Subindo o degrau, diminui a porcentagem. Juízas titulares, 36,6%. Desembargadoras, subindo novamente o degrau, diminui a porcentagem, 21,5%. Ministras de tribunais superiores, 18,4%. E no STF, que é a Corte Suprema do país, nós tivemos apenas 3 ministras e nenhuma negra. Atualmente nós contamos com 2 ministras. Na docência, elas também trouxeram estes dados, que é com a área com a qual mais me identifico, né? Distribuição nacional, 62% homens, 38% mulheres. Na rede pública, 64% homens, 36% mulheres. Na rede privada, há uma maior proporção com relação à pública, 39%. Aí, para trazer um paralelo para a região sul, contrariando as demais, conta com a maior proporção de docentes do gênero feminino, 41%, mas não difere do cenário de maioria absoluta de docentes do gênero masculino, que é de 59%. Aí, fazendo um recorte interseccional de gênero e raça, estes dados, se forem considerados apenas as funções docentes, nas quais houve declaração de cor de pele, que representa 78%, a maioria absoluta é de brancos, 78%, seguida de pardos, 20%, e pretos, 2%. Aí, então, adentramos na advocacia. Repito, dados de 2016, e lá naquele período, 46% dos advogados e das advogadas eram de mulheres. Esse era o percentual de mulheres. Eu acho que agora nós já empatamos ou já ultrapassamos os 50%. Apenas 2 mulheres já ocuparam cargos na diretoria do Conselho Federal da OAB. Cléa Carpe, secretária-geral na gestão 2007-2010, e Márcia Melaré, secretária adjunta na gestão 2010-2013. A diretoria atual da OAB é composta apenas por homens. Aí no site oficial da OAB é possível verificar que a comissão da mulher
passou de comissão especial para comissão nacional na gestão de 2016 e 2019. São questões a serem levadas em consideração, né? Está rolando uma movimentação nesse sentido. E no final do ano passado, ficou instituído que a ordem terá paridade de gênero e cotas raciais nas eleições agora de 2021, sendo que a paridade de gênero é válida para a composição das chapas nas eleições de Conselho Federal, das seccionais, subseções e caixas de assistência. Então, eu acho que é importante ver que alguns dados eu trouxe lá de 2016, mas alguma coisa está sendo feita e modificada. Daí, trago destaque aqui para a OAB, né, para a advocacia. Eu também tinha trazido 2 nomes, só para que fique registrado, das 2 primeiras advogadas do nosso país. A primeira, que é a Mirtes Gomes de Campos, ela foi a primeira mulher admitida pelo órgão de classe em nosso país, né? E é importante destacar que a sua admissão somente ocorreu após longo e arrastado procedimento. Não foi assim, quero ser advogada e foi. Demorou um tempo para ela conseguir, 7 anos. Isso, em 1906. E, além da militância dela como advogada, ela foi pioneira em estudar assuntos como emancipação feminina, sufrágio, divórcio e aborto dentro dos estudos jurídicos no país. E eu gosto sempre que eu tenho a oportunidade de destacar o nome da Esperança Garcia, mulher negra escravizada que foi reconhecida como a primeira advogada piauiense em 2017 pela OAB do Piauí. Então busquem estes nomes, eu tenho muito orgulho, me sinto muito honrada de saber que as 2 primeiras advogadas brasileiras foram de muita luta e por temas que nós discutimos ainda hoje na atualidade. Esse assunto é um assunto que vocês viram que eu até fiquei meio assim, porque começo a fazer uma árvore e eu começo a pensar em um monte de coisa para falar. Mas é um assunto que eu gosto bastante. Então eu quero agradecer muito vocês, tanto por estarem aqui, quanto por todo o conteúdo que vocês trouxeram. Foi muito legal. Mas a gente tem que acabar, né? Infelizmente. Muito obrigada, então, pela participação e eu espero algum dia conversar com vocês de novo. Eu vou me despedir aqui também de quem está ouvindo, né? Muito obrigada por estar aqui em mais um episódio desse podcast e mensalmente estarei por aqui trazendo diversos conteúdos para vocês, advogados e advogadas do Brasil. Fiquem atentos no Spotify e YouTube. Até mais!